Atenção ao utilizar o débito direto autorizado, o DDA. Pode ser que você esteja pagando algo que não deve. O problema não é o serviço em si, mas uma questão mesmo de atenção. Que foi o que aconteceu com um cliente meu semana passada e não vai ter como estornar o valor pago a maior. Para explicar bem o que você precisa prestar atenção, eu vou começar a história desde o início. O boleto é um meio de pagamento muito utilizado no Brasil. Isso significa, quando se escolhe pagar por boleto, que os dados da pessoa do devedor são compartilhados com uma central que registra e faz com que aquele código de barras fique vinculado, melhor dizendo, àquela pessoa que pagou. Então, existe um contrato que respalda esse compartilhamento de dados com essa central. Isso tem um custo para o fornecedor que vai receber o pagamento. Em algumas situações, esse custo ele é repassado para quem compra, para o consumidor. Aqui no estado de São Paulo existe uma lei estadual que proíbe isso. Eu vou deixar aqui um card contando uma história que aconteceu comigo envolvendo essa cobrança, mas não está relacionado a DDA. Eu só estou comentando essa questão do boleto porque as instituições financeiras, elas permitem com que você, sem custo adicional, contrate o serviço do DDA, que é o débito direto autorizado. Isso significa que se você perder o boleto, se não tiver como imprimir, você entra no caixa eletrônico, na internet, no aplicativo do seu banco, clica lá, DDA, e vão aparecer todos os boletos que foram emitidos por o seu CPF ou por o seu CNPJ e que ainda não foram pagos. Este é o serviço do DDA. O governo também utiliza esse serviço. Quando você precisa de uma prestação de serviço, por exemplo, no caso desse meu cliente, era do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Havia necessidade de pagar por alguns serviços e eu enviei a ele os boletos do governo, digamos assim, que no caso, para o governo federal, chama Guia de Recolhimento da União, a GRU ou a GRU, como alguns chamam. A GRU também participa desse sistema e se você tem uma empresa ou na sua própria conta, quando aparece ali o DDA, pode ser de um desses serviços. Até aí, você não é obrigado a pagar via DDA. Você pode pegar o boleto, pegar a GRU e efetivar o pagamento. Mas na correria, faz um monte de coisa, pode simplesmente ir lá, clicar em cada um deles e autorizar. E aí é que está o ponto de atenção. Neste caso, eu fui emitir as GRUs e deu pau no sistema, travou tudo. Comentei com ele, olha, só vou mandar amanhã porque travou o sistema. E no dia seguinte eu fiz o procedimento normalmente, emiti todas as GRUs, enviei o PDF de cada uma delas e falei, olha, precisa pagar para dar andamento nesses processos de marca. Já havia feito isso várias outras vezes com ele e com outras pessoas, nunca tinha dado problema. Só que eu não sabia que aquelas transações que não haviam dado certo quando o sistema travou, gerou uma linha a mais lá no DDA. Então, o que aconteceu? Ele precisava pagar várias, mas além daquelas que eu havia enviado, ele pagou outras.
as do dia anterior, que para mim tinha dado erro, mas no sistema do NPI já havia sido gerada a GRU, então entrou lá no sistema da instituição financeira onde ele tinha a conta. Resultado: pagou mais GRUs do que precisava, algumas em duplicidade. E isso, até o NPI tem a previsão de pedir de volta o estorno desses valores quando eles são pagos indevidamente ou são pagos a maior. Só que o pagamento com a DDA não permite identificar o número de controle da GRU. E aí eu tenho, sei lá, 20, 30 GRUs pagas e não consigo identificar cada autenticação da DDA a qual GRU corresponde, ficando impossível pedir o ressarcimento. Como você pode perceber, a questão não é o DDA em si, mas é a atenção na hora de pagar, de identificar se aquilo que está sendo pago efetivamente é devido. E no meu banco, pelo menos, eu consigo pré-autorizar. Por exemplo, o meu condomínio, todo mês eu recebo um boleto, esse boleto cai diretamente no DDA do banco e eu posso autorizar que já seja feito o pagamento. Não é o débito automático. O débito automático eu registro que determinada concessionária, por exemplo, pode mandar quanto que eu devo e já é sacado da conta. O DDA é diferente, ele é vinculado a um boleto e no meu banco permite com que eu autorize um determinado CNPJ, todos os boletos emitidos por esse CNPJ, ele já pode pagar. Eu uso o serviço, adoro, acho que facilita muito a vida. Mas eu também vou começar a ficar de olho, porque nunca chego a conferir se eventualmente apareceu algum DDA além daqueles que eu devo. Então esse vídeo ele sai um pouco do escopo de contratos, modelos de negócio e LGPD, que são os assuntos aqui do canal, mas é um alerta que eu acredito que seja interessante para todo mundo, tanto empresários quanto pessoas do dia a dia, porque eu acho que não tem aqui no Brasil ninguém que não tenha um boleto para pagar. Deixa seu like, compartilhe com as pessoas para que menos vezes isso aconteça de um pagamento indevido. E se você gosta desse tipo de assunto, considere importante, aproveite e assine o canal, que sempre que eu tenho alguma novidade que possa beneficiar as pessoas em termos de negócios, eu trago aqui. Até o próximo vídeo.